Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna A Tarde Memória para os canais do Grupo A Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo A Tarde. Estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente tem um tema e aí convidamos especialistas para bater um papo sobre vários aspectos desse tema. Vamos conversar sobre segundo turno para a eleição que vai escolher o governador da Bahia. Na verdade, essa será a segunda vez que os baianos vão fazer esta escolha em segundo turno. Para conversar sobre isso, a gente convidou o professor Cláudio André de Souza. Ele vai se apresentar e é um pouco diferente hoje porque é à distância. O professor Cláudio André está em outro ambiente. Olá, professor Cláudio André. Olá, Cláudio André de Souza, doutor em Ciências Sociais pela UFBA e atualmente professor adjunto de Ciência Política da Unilab. No próximo domingo será a 10ª vez que os baianos, após a redemocratização, desde que terminou a ditadura militar, iniciada em 1964, irão às urnas de forma direta escolher o novo governador da Bahia. E com um detalhe, a última vez que aconteceu um segundo turno nesse tipo de eleição foi em 1994, em uma disputa entre Paulo Souto e João Durval Carneiro. Professor Cláudio André, o que é que pode, de repente, ajudar a gente a entender um pouco desse panorama, porque a gente só tem até agora essas duas experiências relacionadas a segundo turno? Tem um ponto muito importante para analisarmos a política baiana. De fato, termos um segundo turno, na verdade o segundo turno, depois de termos 10 eleições desde a redemocratização, mostra as estratégias eleitorais de dois grupos que têm marcado a política baiana. Primeiro, o carlismo, liderado por Antônio Carlos Magalhães, e o grupo anticarlista que foi se unificando e, portanto, polarizando as eleições o suficiente para que as eleições fossem polarizadas entre dois grupos e com a vitória do carlismo durante um tempo e depois o jogo se inverte quando a gente passa a ter de fato o grupo liderado pelo PT se tornando governo a partir de 2006. E aí o que é que vale analisar em relação às eleições de 94? Naquela eleição o grupo anticarlista saiu rachado. Então a gente teve a candidatura de Jutaí Magalhães, de Nilo Coelho e a de João Durval Carneiro, que foi ao segundo turno contra o candidato de ACM, o governador Paulo Souto. Então a gente teve um contexto de polarização na política baiana que levou de fato a termos praticamente um plebiscito, dois grupos ali duelando nas eleições e a impossibilidade de uma terceira via que levasse as eleições, forçando, portanto, um segundo turno. O que ocorre nas eleições de 2022 é exatamente esse terceiro grupo, sobretudo pensando aqui nessa alternativa que foi a candidatura do ex-ministro João Roma, praticamente levando a uma tendência de segundo turno que se confirmou por pouquíssimos votos. Quase o candidato Jerônimo Rodrigues leva a eleição no primeiro turno, ficou faltando, acho que algo em torno de 40 mil votos. Então é importante destacar o quanto nas disputas para os governos estaduais, isso não acontece só na Bahia, a gente tem de fato uma tendência a uma polarização que envolve a força do governismo na arena estadual. Então, professor, nas eleições de 94, demorou quase 2 semanas para ter o resultado desse segundo turno. Isso por causa das cédulas de papel. Isso só mostra o quanto as urnas eletrônicas são importantes. Mas uma demora dessa, nos dias atuais, quais os riscos traria? Tem um fato curioso, na verdade quase trágico, A gente tinha um sistema eleitoral baseado no voto impresso. Então, na eleição de 94, nós tivemos um tempo gigantesco para, de fato, termos o resultado oficial e com 100% das urnas apuradas.
Eu vejo que se tivéssemos hoje uma margem tão grande em tempos de fake news, de redes sociais, de uma mobilização mais intensa em torno das informações, um tempo tão grande poderia colocar as instituições em risco, poderia gerar mais risco e violência política, sobretudo porque a sociedade não suporta tanto tempo, né, de uma polarização que tem se colocado, infelizmente. Isso não era para acontecer em uma democracia, uma polarização odiosa, como a gente fala na ciência política. Então, uma polarização que envolve a desconstrução discursiva, física, né, do outro adversário. Então, a gente precisa, de fato, refletir que as urnas eletrônicas trouxeram não só, né, segurança institucional a dar, né, credibilidade e confiabilidade ao resultado eleitoral, como isso também acontece num tempo, numa velocidade gigantesca, a gente pode com certeza afirmar que no dia 30 de outubro, à noite, a gente já vai ter, né, os governadores eleitos, já teremos o próximo presidente eleito, e isso obviamente dentro de uma confiança que dá mais legitimidade à democracia. Na eleição de 2006, professor, Jacques Wagner foi eleito em primeiro turno depois de uma campanha onde nos levantamentos de pesquisas, né, em relação a analistas, se dava a vitória certa de Paulo Souto, inclusive em primeiro turno. Em 2014, aconteceu algo muito parecido com Rui Costa. Agora, em 2022, depois de ter sido, né, um candidato que não era tão conhecido e o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, ter liderado, né, nos levantamentos, nas análises políticas, inclusive com o discurso de que ele venceria em primeiro turno, eis que Jerônimo Rodrigues ficou muito, mas muito perto de vencer a eleição em primeiro turno. Jerônimo que vinha ali partindo de um dígito, né, nos primeiros levantamentos de pesquisas e apontado como candidato desconhecido. Nós temos 3 casos. Isso dá para falar ainda em surpresa ou já é um fenômeno muito mais complexo relacionado ao próprio panorama da política baiana? Tem outro ponto também importante em relação à política baiana. A gente viu que em 2006 e 2014 tivemos, né, uma surpresa, entre aspas, com a eleição dos petistas Jacques Wagner, respectivamente Jacques Wagner e Rui Costa. Ocorre que as pesquisas, às vezes, elas não conseguem de fato captar o que a gente chama do voto pragmático, do voto útil, certo? Que obviamente passa pelo alinhamento nacional e a gente sabe a força que Lula tem exercido na política baiana. Eu entendo que, apesar da gente ter que debater metodologia de pesquisas eleitorais e, obviamente, esse panorama, né, do que a gente pode ver como surpresa ou não, eu vejo que a força de Jerônimo Rodrigues nessas eleições já estava mais ou menos colocada diante de uma tendência conforme as pesquisas já apontavam, com mais força da Atlas Intel, que conseguiu, de fato, colocar, né, um cenário mais seguro de um resultado favorável a Jerônimo. Que tendência é essa? Eu vejo que a gente precisa pensar na estabilidade do comportamento eleitoral dos baianos em torno da força do PT, da força de Lula, né, num alinhamento nacional que perpassa, obviamente, pela avaliação positiva dos governos petistas dos últimos anos, né? Sobretudo se a gente analisar essa série histórica do que foi, né, os governos de Wagner e agora os governos de Rui Costa, perceberemos que chegamos em 2022 com um governo bem avaliado pela população. E isso, inclusive, foi preditivo para a gente entender que havia uma força de Jerônimo, né, na virada de votos e num cenário mais favorável, né, eleitoralmente. E isso também se deu com a força dos prefeitos, que se mantiveram na base aliada, né, durante todo esse período. Então, desde que trocou-se Wagner por Jerônimo, os prefeitos se mantiveram apoiando o petista. Então, professor, nessa nossa eleição agora de domingo, qual panorama político você imagina que a Bahia vai ficar, seja Jerônimo Rodrigues vencendo ou Assemineto? A política é muito dinâmica e, obviamente, que a vida dos governadores depende de um cenário nacional.
sobretudo quando a gente pensa nos investimentos, no impacto de determinadas políticas públicas que acabam acontecendo aqui, né, na arena estadual. Mas dá para a gente pensar dois caminhos, né, colocados. Se a gente tem a vitória de Jerônimo Rodrigues em um cenário mais favorável com a vitória de Lula, a gente passa a ter um governo que tem mais condições, né, de conseguir ter popularidade e uma boa avaliação de governo dentro dos 100 dias. Né? E se a gente tiver uma virada com a vitória de Assemineto, aí há uma tendência a se pensar como esse governo se alinharia nacionalmente em um eventual governo Lula ou um eventual governo reeleito de Jair Bolsonaro. Eu vejo que tem três políticas que precisarão ser olhadas com mais atenção. Primeiro, né, segurança pública. De fato, a gente tem uma pauta, né, que está colocada, que é uma sensação de insegurança e que o próximo governador vai precisar, né, pensar políticas públicas que revertam essa sensação de insegurança e essa avaliação negativa que é presente nos dias atuais. Outra agenda que não podemos, né, deixar de levar em consideração é a saúde, é a melhoria do atendimento à saúde, sobretudo no interior. Esse ainda é um debate que está colocado nessa eleição, né, é presente nas propagandas eleitorais e nos debates mais críticos que foram feitos lá no primeiro turno. E vejo que a terceira questão é o desemprego, é pensar de fato de maneira regional quais são as áreas da Bahia que precisam de mais indução, né, de crescimento e desenvolvimento econômico. Com certeza são pautas que estarão na ordem do dia desde o 1º de janeiro, quando teremos um próximo governador a tomar posse e a governar a Bahia. Por que é importante pensarmos isso? Né? Porque, independente, né, do cenário nacional, a gente, quando olha para dentro do Estado, a gente vai perceber que os partidos são muito pragmáticos e a tendência é que eles adiram, né, que eles passem a apoiar o próximo governo dentro de uma proximidade ideológica, né, que, em geral, ideológica e pragmática, diga-se de passagem, como eu reiterei há pouco, como é importante reiterar, e eu vejo que, objetivamente, né, os partidos tendem a aderir, independente de quem será o próximo governador. O que é que eu digo? É mais custoso politicamente ficar na oposição. Então, a tendência, por termos mais partidos ao centro, né, dialogando também no campo da direita, é que haja um caminho de diálogo, né, para uma composição com o futuro governador da Bahia. Então, eu vejo que, de fato, a tendência é que a gente tenha, né, PT, né, União Brasil, né, e agora o PL, esse PL, né, ligado a Bolsonaro, um PL mais, né, ideológico do ponto de vista de um projeto nacional, é que de fato eles podem sustentar uma posição, né, mais crítica, de ficar na oposição a um eventual, né, governo da Bahia, exatamente por conta, né, da estratégia, né, da disputa nacional. Então, eu vejo que a gente tem determinadas questões, inclusive, que tanto para Jerônimo, né, quanto para Assemineto são muito urgentes. Eu acho que algumas pautas precisarão ser pensadas e debatidas, né, a fundo para que sejam colocadas como políticas públicas a médio prazo, a curto e médio prazo. Então, professor, independentemente desse resultado da eleição de domingo, nós teremos aí algumas alterações, algum tipo de arrumação ou transformações nesse contexto da política baiana, não é isso? Tem um fator importante, né, por fim, que acho que é interessante também levarmos em consideração em uma análise sobre a política baiana, que envolve exatamente uma estabilidade do ponto de vista da competição eleitoral em torno do grupo pós-carlista, liderado agora por Assemineto, pela União Brasil, e o Partido dos Trabalhadores, né, dentro do campo governista, liderando uma coalizão, né, que vai passar por algumas mudanças por conta dessa reconfiguração que foi a saída do PP em direção a Assemineto nas eleições de 2022, mas eu vejo que, do ponto de vista do comportamento eleitoral, nós temos essa estabilidade, né? União Brasil, o antigo Democrata, o antigo PFL, junto com o PT, né, praticamente duelando as últimas eleições desde 2002. Então, essa estabilidade nessa eleição ela foi colocada em xeque
pelo João Roma, mas está longe da gente dizer que ele se tornou de fato um terceiro grupo. Isso precisará ser testado e observado nas próximas eleições. A gente quer muito aqui, então, agradecer ao professor Cláudio André, muita informação, né, muito aprendizado. Então, fiquem ligados nos canais do Grupo à Tarde, aqui sempre tem informação qualificada e diversificada. Então, gente, muito obrigada e até a próxima.